A chuva fina de São Paulo caía implacável naquela tarde de setembro, transformando as calçadas da Avenida Paulista em espelhos que refletiam as luzes dos arranha-céus. Roberto Alcântara, um dos empresários mais poderosos da cidade, saía de mais uma reunião milionária em seu edifício corporativo. Aos 45 anos, ele era o retrato do sucesso paulistano. Terno italiano impecável, relógio suíço no pulso e uma expressão de superioridade que afastava qualquer um que ousasse se aproximar sem convite. Enquanto seu motorista particular trazia o carro, Roberto aguardava sob a marquise do prédio, protegido da garoa persistente. Foi então que ela apareceu. Uma mulher, aparentando não mais que 30 anos, aproximou-se cambaleante. Suas roupas estavam encharcadas e rasgadas, o cabelo desgrenhado colado ao rosto pela chuva. Mas o que mais chamava a atenção era o pequeno embrulho que ela carregava nos braços. Um bebê de poucos meses, envolto em trapos que mal o protegiam do frio. "Por favor, senhor." A voz dela era rouca, quase um sussurro. "Meu filho está com fome. Qualquer ajuda." Roberto recuou instintivamente, o rosto contorcido em uma expressão de nojo. "Saia daqui! Segurança!" Ele ergueu a voz chamando os guardas do prédio. "Esta propriedade é privada." A mulher deu um passo à frente, os olhos desesperados. "Por favor, não estou pedindo muito. Só uma moeda para comprar leite." "Você não me ouviu?" Roberto praticamente cuspiu as palavras. "Gente como você deveria estar em abrigos não importunando pessoas de bem. Provavelmente usa essa criança para conseguir dinheiro para drogas." As palavras cruéis atingiram a mulher como golpes físicos. Ela abraçou o bebê com mais força, lágrimas misturando-se à chuva em seu rosto. 2 seguranças já se aproximavam rapidamente. "Não precisa me expulsar," ela murmurou, começando a se afastar. "Só espero que o senhor nunca precise da bondade de um estranho." Foi nesse momento que o bebê, perturbado pela movimentação, começou a chorar. O cobertor improvisado escorregou parcialmente, revelando o rostinho da criança e parte de seu pescoço. Roberto, que já se virava para entrar no carro que acabara de chegar, congelou no lugar. Seus olhos fixaram-se em algo que viu no pescoço do bebê. Uma marca de nascença em formato peculiar, como uma pequena lua crescente. O mundo pareceu girar ao seu redor. Aquela marca era idêntica à que ele próprio tinha no mesmo lugar. Era idêntica à marca que seu pai tinha, e seu avô. Uma característica genética raríssima da família Alcântara, documentada há gerações. "Espere." A voz de Roberto saiu estrangulada. Mas a mulher já havia se afastado, desaparecendo na multidão de pedestres apressados. Roberto empurrou os seguranças e correu pela calçada molhada, seus sapatos italianos chapinhando nas poças. "Volte, por favor, volte!" Mas era tarde demais. A mulher e o bebê haviam sumido no mar de guarda-chuvas e pessoas. Durante os dias seguintes, Roberto mal conseguiu dormir. A imagem daquela marca de nascença o atormentava. Contratou detetives particulares, ofereceu recompensas, vasculhou câmeras de segurança da região. A obsessão tomou conta de sua vida. Sua esposa, Marina, notou a mudança drástica. "Roberto, o que está acontecendo? Você não está comendo, não dorme." Ele não podia contar a verdade. Como explicar que talvez, apenas talvez, aquele bebê mendigo pudesse ser? Não, era impossível. Mas a marca de nascença? 2 semanas se passaram. Roberto havia mobilizado uma pequena fortuna em busca da mulher misteriosa. Finalmente, um de seus investigadores trouxe notícias. "Encontramos ela, Sr. Alcântara. Vive em um cortiço na Zona Leste. O nome dela é Isabel Santos." Roberto foi imediatamente ao endereço, ignorando os protestos de seus seguranças sobre a periculosidade da área. O cortiço era um casarão antigo e deteriorado, dividido em dezenas de pequenos cômodos. O cheiro de mofo e esgoto era sufocante. Encontrou Isabel em um cubículo minúsculo no 3º andar. Ela estava deitada em um colchão no chão, visivelmente doente. O bebê chorava ao seu lado. Ao ver Roberto, os olhos dela se arregalaram de medo. "O senhor, como me encontrou?" "A marca de nascença," Roberto disse sem rodeios.
O bebê tem a marca da minha família. Preciso saber. Quem é o pai dessa criança? Isabel começou a tremer. Lágrimas escorreram por seu rosto macilento. Eu não posso. Por favor. Roberto se ajoelhou ao lado do colchão, toda sua arrogância evaporada. Preciso saber. Com voz fraca, Isabel finalmente começou a contar sua história. Há 2 anos, eu trabalhava como camareira no Hotel Majestic. Uma noite houve uma festa privada. Homens ricos, mulheres bonitas, muito álcool. Roberto sentiu o sangue gelar. Ele conhecia essas festas. Participara de várias. Eu estava trabalhando no andar dos quartos quando... Isabel fez uma pausa, reunindo forças. Um dos hóspedes me agarrou no corredor. Eu tentei resistir, mas ele era forte. Me arrastou para um quarto. Não. Roberto balançou a cabeça, negando o inevitável. Eu gritei, mas a música estava muito alta. Ninguém ouviu, ou não quiseram ouvir. Isabel olhou diretamente nos olhos dele. Quando acabou, ele jogou dinheiro em mim. Disse que era para eu ficar quieta. Disse que ninguém acreditaria em uma camareira contra... Contra quem? A voz de Roberto era apenas um sussurro. Ricardo Alcântara. Seu irmão. O mundo desabou sobre Roberto. Ricardo, seu irmão mais novo, sempre foi problemático. Arrogante, violento quando bebia, acostumado a usar o nome da família para escapar das consequências de seus atos. Roberto sempre o protegera, sempre pagara suas dívidas, sempre limpara sua sujeira. Eu fui demitida no dia seguinte, Isabel continuou. Descobri que estava grávida semanas depois. Tentei contatar sua família, mas fui barrada em todos os lugares. Ameaçaram me prender se insistisse. Perdi meu emprego, minha casa. Acabei nas ruas. Roberto olhou para o bebê, seu sobrinho. A criança tinha os olhos azuis característicos dos Alcântara, além da marca de nascença. Como pôde ter sido tão cego? Por que não fez um exame de DNA? Por que não foi à polícia? Isabel riu amargamente. Com que dinheiro? Com que influência? Quem acreditaria em mim contra os poderosos Alcântara? O senhor mesmo me chamou de drogada quando pedi ajuda. O peso de suas palavras cruéis daquele dia atingiu Roberto como um soco. Ele havia perpetuado o mesmo sistema que permitiu que seu irmão destruísse a vida dessa mulher. Isabel, me perdoe. Vou consertar isso. Vou cuidar de vocês. Não quero seu dinheiro de culpa, ela interrompeu. Só quero justiça para meu filho. Ele não pediu para nascer assim. Roberto pegou seu celular e ligou para seu advogado. Paulo, preciso de você agora. Traga uma equipe médica também. Desligou e olhou para Isabel. Primeiro, vamos cuidar da sua saúde. Depois, meu irmão vai responder pelo que fez. Sua família é poderosa. Vão me destruir. Minha família sou eu agora, Roberto disse firmemente. Ricardo vai pagar, nem que eu tenha que testemunhar contra ele. Nos dias seguintes, Roberto moveu céus e terra. Isabel e o bebê, que ela havia batizado de Miguel, foram transferidos para um hospital particular. Exames confirmaram que Isabel estava com tuberculose, mas pegaram a tempo de tratar. O teste de DNA confirmou. Miguel era filho de Ricardo Alcântara. O confronto entre os irmãos foi explosivo. Roberto convocou uma reunião familiar na mansão dos Alcântara, incluindo seus pais idosos. Você está louco? Ricardo gritou quando Roberto expôs tudo. Vai acreditar numa mendiga qualquer? Uma mendiga que você estuprou, Roberto rebateu. Uma mulher trabalhadora que você destruiu. Ela queria, todas querem. É só uma golpista atrás do nosso dinheiro. O DNA não mente, Ricardo. E há câmeras do hotel. Consegui as gravações. A cor sumiu do rosto de Ricardo. Você não ousaria? Já ousei. A polícia está a caminho. A matriarca da família, Dona Helena, que até então permanecera em silêncio, levantou-se trêmula. Roberto, pense no nome da família. Pensei, mãe, e decidi que prefiro ter honra a ter um nome manchado de sangue e injustiça. Ricardo tentou fugir, mas a polícia já havia chegado. Foi preso em flagrante e o escândalo estourou na mídia. O Império Alcântara tremeu, ações despencaram, contratos foram cancelados. Mas Roberto não se importou. Pela primeira vez em anos, dormiu em paz. Meses depois, em uma manhã ensolarada,
Roberto visitava Isabel e Miguel em seu novo apartamento. Modesto, mas digno, comprado com o dinheiro da indenização que ele insistiu em pagar. Como está se sentindo? Ele perguntou, notando como Isabel havia recuperado peso e cor. Melhor. O tratamento está funcionando. Ela observou Roberto brincar com Miguel no chão. Por que fez tudo isso? Poderia ter me pago para sumir. Roberto pegou Miguel no colo, olhando nos olhinhos azuis do sobrinho. Porque percebi que o verdadeiro poder não está em pisar nos outros, mas em levantá-los. Passei a vida inteira construindo um império de concreto, mas vivia em uma prisão de arrogância. Seu irmão foi condenado? 10 anos de prisão. Meus pais me deserdaram, mas não importa. Ainda tenho minha empresa, menor agora, mas mais honesta. Roberto fez uma pausa. Isabel, sei que nada pode apagar o que aconteceu, mas gostaria de fazer parte da vida do Miguel. Como tio, se você permitir. Isabel observou o homem à sua frente. Não era mais o milionário arrogante que a havia expulsado como lixo. A humildade havia transformado seus olhos duros em algo mais gentil. Miguel precisa de uma família, ela disse finalmente. Uma família de verdade, não só de sangue. 1 ano depois, a Alcântara Enterprises havia se transformado. Roberto implementou programas de apoio a mães solteiras, criou um fundo para vítimas de violência sexual e tornou-se conhecido por suas práticas empresariais éticas. Em uma tarde de domingo, no Parque Ibirapuera, Roberto empurrava Miguel no balanço enquanto Isabel estudava para o supletivo em um banco próximo. Ela havia decidido terminar os estudos e sonhava em cursar assistência social. Tio Beto, Miguel gritava, rindo enquanto o balanço subia. Aos 2 anos, era uma criança feliz e saudável. Marina, que inicialmente havia resistido a toda a situação, agora ajudava Isabel com as aulas. Você tem facilidade para matemática, ela comentou, revisando os exercícios. Nunca tive oportunidade de descobrir, Isabel respondeu. Um repórter aproximou-se, reconhecendo Roberto. Senhor Alcântara, uma pergunta sobre o caso do seu irmão. Roberto o interrompeu educadamente. Hoje sou apenas um tio no parque com sua família. Se quiser falar de negócios, procure meu escritório na segunda. O repórter insistiu. Mas não se arrepende de ter destruído o império da sua família? Roberto olhou para Miguel, depois para Isabel e Marina, conversando como velhas amigas. Eu não destruí nada. Pela primeira vez construí algo real. Uma família baseada em verdade e justiça, não em sangue e segredos. Mas perdeu bilhões. E ganhei algo que todo o dinheiro do mundo não pode comprar. Paz de consciência e o sorriso genuíno de uma criança que me chama de tio. Naquela noite, Roberto recebeu uma ligação da prisão. Era Ricardo. Espero que esteja feliz. A voz do irmão estava amarga. Destruiu tudo o que nosso pai construiu. Não, Ricardo. Salvei o que ainda podia ser salvo. Nosso pai construiu sobre mentiras e exploração. Eu estou reconstruindo sobre verdade e reparação. Por causa de uma mendiga e um bastardo. Por causa de uma mulher que você brutalizou e uma criança inocente que merece um futuro. Seu filho, Ricardo. Um dia, quando você sair, espero que possa conhecê-lo como um homem mudado. Até lá eu cuidarei dele. Roberto desligou o telefone. Através da janela podia ver as luzes de São Paulo brilhando na noite. A mesma cidade onde, meses atrás, ele havia negado ajuda a uma mãe desesperada. A mesma cidade onde agora ele trabalhava para garantir que outras Isabéis não precisassem implorar por migalhas na chuva. O telefone tocou novamente. Era Isabel. Roberto, desculpe ligar tarde. É que o Miguel não dorme sem dar boa noite para o tio Beto. Roberto sorriu, o coração aquecido. Passa ele. Tio Beto, noite. A vozinha sonolenta do Miguel soou pelo telefone. Boa noite, campeão. Sonhe com os anjos. Tio também. Enquanto desligava, Roberto refletiu sobre a jornada que o trouxera até ali. Uma marca de nascença havia revelado mais do que laços sanguíneos. Havia exposto as marcas invisíveis da injustiça social, do abuso de poder, da arrogância dos privilegiados. Mas também havia mostrado que a redenção era possível, que um homem podia escolher entre perpetuar o ciclo de crueldade ou quebrá-lo. Roberto escolhera quebrar o ciclo, mesmo que isso significasse perder quase tudo. Olhando para a foto em sua mesa, ele, Isabel, Marina e Miguel no parque,
Roberto percebeu que não havia perdido nada importante. Havia ganhado uma verdadeira família, unida não por sobrenomes ou heranças, mas por escolha, respeito e amor genuíno. A marca de nascença dos Alcântara continuaria nas próximas gerações através de Miguel. Mas Roberto se certificaria de que ela representasse algo novo. Não o poder de oprimir, mas a responsabilidade de proteger. Não o direito de tomar, mas o dever de dar. Não a arrogância do privilégio, mas a humildade do serviço. Naquela noite chuvosa, Roberto havia negado ajuda a uma mendiga. Mas foi a mendiga quem acabou salvando-o da prisão dourada de sua própria arrogância, mostrando-lhe que a verdadeira riqueza estava em reconhecer a humanidade em cada pessoa, independentemente de sua condição social. E assim, o milionário paulistano que um dia expulsou uma mãe desesperada descobriu que, ao ajudá-la a se levantar, ele mesmo havia sido erguido a uma altura moral que todo o seu dinheiro jamais poderia comprar. A chuva voltou a cair sobre São Paulo naquela noite, mas agora Roberto a via diferente. Não era mais apenas um inconveniente do qual se proteger em marquises e carros blindados. Era a mesma chuva que molhava ricos e pobres, lembrando que, sob o céu paulistano, todos eram igualmente humanos. E em algum lugar da cidade, uma criança com uma marca de nascença em forma de lua crescente dormia tranquila, protegida pelo amor de uma mãe corajosa e um tio que aprendeu, da maneira mais difícil, que a verdadeira nobreza não está no sangue que se herda, mas nas escolhas que se faz.